e nós vamos viajar na geografia do Brasil até a região norte, até Roraima, onde está o repórter Rodrigo Lopes, no local mais próximo possível da Venezuela, que é a divisa com a cidade brasileira de Pacaraima. O Rodrigo está lá com outros colegas de imprensa na expectativa do que está acontecendo do outro lado da fronteira na Venezuela depois do ataque dos Estados Unidos e da prisão do ditador Nicolás Maduro. Rodrigo, bom dia. Oi, Macedo, bom dia. São 6h30 aqui em Pacaraima. Estamos 1 hora a menos em relação ao horário de Brasília e, bem como tu disseste, nós temos um posto aqui junto com dezenas de colegas jornalistas brasileiros e internacionais que estão aqui na fronteira porque não conseguem adentrar dentro da Venezuela de forma segura. Ontem, inclusive, 14 jornalistas foram presos na Venezuela, em denúncia feita pelo Sindicato dos Jornalistas Estrangeiros lá da Venezuela. Este é um posto aqui na fronteira entre Brasil e Venezuela e há outro posto lá na Colômbia, na fronteira com o Brasil, com a Venezuela, em Cúcuta. Também há um grupo grande de jornalistas lá aguardando o desenrolar da crise. A gente tem a informação de que nesse momento acontece de alguma forma algo, no mínimo estranho, para dizer, na política da Venezuela, porque a gente tem um presidente, o ditador Nicolás Maduro, capturado. Levado para os Estados Unidos naquela ação militar de sábado. Ontem foi empossada a nova presidente, ou pelo menos como presidente interina, que é a vice-presidente Delcy Rodrigues. O que diz a Constituição da Venezuela? Em caso de ausência temporária do presidente, a vice ou o vice assume. Até Maduro assumiu lá quando Hugo Chávez estava doente. Assume por 30 dias, podendo ser renovado por mais um tempo até 90 dias. Isso significa que o governo, ao empossar Delcy Rodrigues, significa que o governo Maduro entende que a prisão de Maduro é temporária, logo colocou Delcy no poder. A Constituição entende também que se houver uma ausência definitiva do presidente, então há uma vice-presidente que deve assumir por 30 dias e convocar eleições, que não é o que acontece e não deve ser o que vai acontecer. Então o governo está... a situação eu considero estranha porque nós temos um presidente capturado, mas o núcleo duro do regime, inclusive a vice-presidente, inclusive os militares, os ministros, como eu tenho citado aqui, Padrinho López, que é o ministro da Defesa, eminência parda do regime, um dos mais fiéis escudeiros do Hugo Chávez e do Nicolás Maduro, permanecem no poder. A ditadura está de pé. Logo, não se sabe o que vai acontecer com relação a como vai ser esta transição que os Estados Unidos prometem. A gente sabe por bastidores que o governo Trump tem mantido contato com Delcy Rodrigues. Logo, existe algum tipo aí de alinhamento que grupos mais duros do chavismo consideram Delcy, inclusive, traidora. Por outro lado, a líder mais popular da oposição, Maria Corina Machado, está sendo praticamente descartada pelo governo dos Estados Unidos, pelo governo Trump. Então, realmente é uma situação assim, política estranha que a gente está observando por aqui, Macedo. Sabe que o Donald Trump, né, a gente não precisa ir muito longe aí para saber que ele é movido a impulsos, né, de repente a decisões que são tomadas com o fígado e não com o cérebro, né. Diz que ele ficou muito irritado e que acabou determinando, né, dando a palavra final para o ataque depois que ele viu aquela dancinha do Maduro debochando dele, né. É uma boa definição de que ele toma decisões com o fígado aqui. Sim, ele disse que ele ficou muito irritado porque o Maduro, nos últimos tempos aí, quando se falava de um possível ataque dos Estados Unidos à Venezuela, ele ia pro palco, pedia paz, cantava Imagine, né, do John Lennon, e fazia dancinhas debochadas contra o Trump. Diz que o Trump ficou irritado com isso. Outra da parte da cobertura, digamos assim, mais cômica, dizem, ontem o Trump negou, tá? Mas dizem que o Trump teria ficado irritado com a Maria Corina Machado pelo fato de ela ter ganho o Prêmio Nobel da Paz no ano passado, e não ele, como desejava, né? Mas ontem ele foi perguntado por jornalistas sobre essa questão, ele disse, não, eu até acho que ela não deveria ter ganho, mas a minha decisão por não apoiá-la não é por isso.
Tanto que na primeira entrevista ele disse que Maria Corina Machado é uma pessoa muito legal, essas são as palavras do presidente americano, muito legal, mas que não tem o apoio da maioria dos venezuelanos. É muito estranho, né? Porque sendo a líder da oposição mais popular, respeitada internacionalmente, sem dúvida seria uma política que teria condições de conduzir o país nesta transição, ou a partir de umas eleições, ou a partir do reconhecimento do resultado das eleições passadas de 2024, que teve, né, um outro líder da oposição, Edmundo Gonzalez, vencedor. Né, vencedor pelo menos perante a comunidade internacional, mas que o chavismo atropelou, patrolou e considerou lá que o vencedor era, de fato, o Nicolás Maduro. Então é um impasse que se tem. Aqui na fronteira, por exemplo, a gente observa ontem um crescimento da tensão, porque eu testemunhei os generais brasileiros que foram até aqui o marco da fronteira, cerca de 500, 600 metros de onde eu estou, e foram 4 generais, entre eles o comandante aqui do Comando Militar da Amazônia, responsável pela segurança do Brasil, toda a fronteira, enquanto os militares, altos oficiais brasileiros estavam ali conversando, inspecionando as tropas e tal, as posições da Venezuela se moveram do outro lado da fronteira. Alguns jipes artilhados com militares se movimentaram do outro lado da fronteira, entraram ali num clima de certa atenção, e isso gerou ali um clima de desconforto, para dizer o mínimo. O número de refugiados a gente tem observado, ele não é massivo, não aumenta assim de uma hora para outra, mas ele é um fluxo constante aí que segue aumentando desde sábado para cá, Macedo. Tá certo. Rodrigo Lopes, falando lá de Roraima, na divisa do Brasil com a Venezuela.